Você tem guarda compartilhada e já está colecionando os não que você recebe do seu ex e tudo em prol da criança. Aí você pensa, meu Deus, o que que eu faço? Se for o seu parceiro narcisista, você já deve estar cansada de ouvir não. E não se espante, vai continuar ouvindo, porque a tendência dele é te irritar, é te atingir e te usar como suprimento narcísico, porque ele pouco se importa com o filho. Mas saiba de uma coisa, que apesar da guarda ser compartilhada, não é porque é compartilhada hoje que vai ser para o resto da vida. Existe a plena possibilidade de você entrar na justiça e pedir a guarda unilateral. E aí você vai juntando e vai comprovando todos os não que o seu ex acaba falando para você. Então, por exemplo, você quer que o seu filho vai para o período integral e o pai fala não. Aí você fala, mas por que não? Ele não responde. Você quer que o seu filho mude para uma escola melhor? Ele fala não. Aí você pergunta, por que não? Ele não fala nada. Não basta apenas não dizer não. A guarda compartilhada, narcisista que você está me assistindo, não é para você ter o comando da situação e ficar toda vez, todo momento, enchendo o saco da vítima, proibindo, interferindo, prejudicando o desenvolvimento do seu filho. Não é como na PM, aquele famoso R quero, eu sou comandante, eu faço as ordens, eu faço como eu quero as coisas. Não é assim na vida civil, não é assim, e muito menos no direito de família. A guarda é compartilhada para compartilhar responsabilidades e obrigações de ambos os pais. Você não pode simplesmente deixar para a mãe fazer tudo, o filho está internado, é só a mãe que vai no hospital, é só a mãe que leva o filho para o médico, para o psicólogo, para a natação, para o teatro, para o cinema, para as festinhas dos amigos, não. A responsabilidade tem que ser compartilhada em tudo entre os pais. Então, não é apenas, eu quero a guarda compartilhada, porque no momento que ela pedir pra mim, eu vou dizer não e eu vou deixá-la nervosa, porque essa é a intenção do narcisista e é assim que ele usa a guarda compartilhada, principalmente como a regra geral no direito é a guarda compartilhada e não mais a unilateral como era antigamente, mas isso não significa dizer que é regra em todas as guardas serem compartilhadas. Não. Para isso existe a justiça e você tem que provar para o juiz de que o seu ex está só te enchendo o saco. Ele não é um pai presente, não pergunta se o filho está vivo ou se está morto. Ele não leva o filho para a escola, não participa das reuniões, não leva o filho em consulta médica, não pergunta como está o filho. Se o filho está internado ou ficou internado, ele não vai sequer visitar, prefere viajar a lazer a ter que ter o dissabor de visitar o filho no hospital. Não altera, não faz a alternância das obrigações com a mãe. Então, por exemplo, o filho está internado, deixa a mãe que se ferre lá. Nem pergunta se a mãe está precisando de alguma coisa, porque afinal das contas não é só o filho que está no hospital, a mãe, se é acompanhante dele, ela também acaba largando a profissão, os negócios dela, os compromissos que ela tem para ficar com o filho. E se a guarda é compartilhada, aumenta muito mais na responsabilidade do pai. Independentemente da guarda ser unilateral ou compartilhada, essa obrigação de, por exemplo, o filho estar internado no hospital deve ter alternância pelos pais, sim, mas isso aumenta exponencialmente se a guarda é compartilhada, que como na maioria dos casos, muita gente não sabe quais são os seus direitos e fica só pensando assim, eu preciso colocar o meu filho na escola no período integral para eu poder trabalhar, para eu poder ter minha vida, para eu poder fazer as minhas coisas e também, por outro lado, faz muito bem para a criança em ter mais contato, ter a parte lúdica, tem mais outras coisas na escola. E aí, quando você pede pro seu ex-narcisista, ele vai dizer não. Aí você fica desesperado, você fica pensando, meu Deus, e agora o que eu faço? Saiba que o não injustificado não serve de nada. Serve sim como uma arma sua que você tem e terá posteriormente para entrar na justiça. E se você já está discutindo a ação de guarda na justiça,
todo fato novo que entrar, ele poderá ser rediscutido nas próximas ações ou até mesmo nesta, dependendo do caso que tiver, e até mesmo em grau de recurso, porque se trata de fato novo. E o pai não pode simplesmente dizer não e não dar a solução. Então, por exemplo, o pai não permite que você coloque o filho no período integral. Qual é a outra solução que você tem? Você vai ficar com o filho no período da manhã? Você vai dar banho? Você vai brincar com ele? Vai dar atenção? Vai dar almoço? Vai levá-lo para a escola? E outra coisa, a responsabilidade de levar o filho para a escola, de buscar o filho, de levar ao cinema, de sair com os amiguinhos, na guarda compartilhada, a responsabilidade tem que ser dividida entre ambos os genitores e não deixar apenas tudo nas costas da mãe. Não é porque a residência do menor é com a mãe que o pai lava as mãos e ele só é consultado ou ele exige que você o procure para ele dizer o não tão já sabido que ele vai dizer. E ele nunca se preocupa com o bem-estar da criança, o bem-estar da menor. Por exemplo, você conseguiu uma viagem para o Canadá, uma viagem para Disney, uma viagem que seja para qualquer lugar. Um lugar que seria bom para o filho. Não estou dizendo um lugar que seria insalubre. E o pai diz, não, eu não vou dar essa autorização. Aí você pensa, meu Deus, o que eu faço? Então eu deixo de viajar com meu filho? Negativo. Você entra na justiça e pede o alvará do juiz. Pede alvará judicial para o juiz ele suprimir essa vontade injustificada do genitor e dar autorização. E aí, minha amiga, meu amigo, você tá com a faca e o queijo na mão para poder pedir a guarda unilateral para você. Porque, afinal de contas, se a partir do momento que você já está exercendo a guarda unilateral de fato, ou seja, filho internado é só você que cuida, você que leva em médico, você leva em consulta, você que vai em todas as reuniões escolares, nenhum professor conhece o pai do seu filho, nem os amiguinhos, fala, quem é esse cara aí? Você que leva em tudo o que o seu filho precisa, você que vai comprar roupa, você que... E outra coisa, se você recebe a pensão alimentícia, quando o filho fica com o pai, você não é obrigada a levar a roupa dele. Lógico, existem muita sacanagem por aí das mulheres. Eu penso que eu vejo o melhor para o meu filho. Então eu não quero que ele ande mulambento. Então ele vai com as roupas adequadas, se o pai não usar de sacanagem. Porque da mesma forma que o meu filho tem o guarda-roupa dele na minha casa, o pai também tem que ter o guarda-roupa do filho na casa dele. Então, por exemplo, qual seria a sacanagem? Você leva 10 roupas, vem com metade, ou vem rasgada, vem suja, vem destruída, amarrotada. Isso é usar de sacanagem. Então, da mesma forma que você levou roupas limpas, dobradas, arrumadas, cheirosas, e todas em bom estado de conservação, você tem que exigir o mesmo na hora que o seu filho for devolvido das visitas com o pai. E não exija nada de diferente disso. Se vier com sacanagem, diferente daquilo que você enviou, corta. Então, da mesma forma que ele tem o guarda-roupa dele aqui na minha casa, ele também tem que ter o guarda-roupa aí na sua casa. E não permita que o narcisista monte em você. E outra, isso independe da pessoa ser narcisista ou não. Não é porque não é narcisista que não vai deixar fazer isso. Pode ser que a pessoa usa só de sacanagem e não seja narcisista. Pode ser que apenas seja sacana. Mas todos os narcisistas fazem isso, porque isso é uma forma de suprimento dele, ou seja, uma forma de te manter amarrada, para você ser manipulada e você ser o suprimento do narcisista ou do psicopata, que é pior ainda. Quando se trata de filhos menores, com essas pessoas que têm o transtorno de personalidade, se agrava muito mais. E peço então que você curta, compartilhe e se inscreva no meu canal para nós podermos ajudarmos outras pessoas, independente de ser pai ou mãe. Pode ser um vizinho seu que você está sabendo disso daí, ó, mande para o seu amigo e peça para ele se inscrever em Adjudando, a advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.